48. Ritmo de trabalho. Mas estamos no mar, satisfeitos com nossos domínios. Deixe-nos em paz. Moashi grunhia enquanto cruzava o chão acidentado, puxando uma corda grossa e cheia de nós sobre o ombro. No fim das contas, os esvaziadores haviam ficado sem carroças. Havia suprimentos demais a levar e eles não tinham veículos o suficiente. Pelo menos, veículos com rodas. Moashi fora designado para um trenó, uma carroça com rodas quebradas que fora modificada com um par de longas tiras de aço. Eles o colocaram no primeiro lugar da fila para puxar a corda do trenó. Os supervisores parchemanos o consideraram mais entusiasmado. Por que não seria? As caravanas se moviam no ritmo lento dos chures, que puxavam mais ou menos metade das carroças comuns. Ele tinha botas robustas e até mesmo um par de luvas. Em comparação com o serviço de ponte, aquilo era um paraíso. A paisagem era ainda melhor. A Letcar Central era muito mais fértil do que as planícies quebradas, e o chão florescia com petrobulbos e as raízes retorcidas de árvores. O trenó pulava e batia contra as raízes, mas pelo menos ele não precisava carregar a coisa nos ombros. Ao redor dele, centenas de homens puxavam carroças ou trenós carregados com alimentos, madeira recém-cortada, couro suíno ou pele de enguia. Alguns dos trabalhadores haviam desabado no primeiro dia fora de Revolar. Os esvaziadores os separaram em dois grupos. Os que haviam tentado, mas que eram genuinamente fracos demais, foram enviados de volta para a cidade. Uns poucos que os esvaziadores consideravam que estavam fingindo haviam sido chicoteados e então passados para trenós em vez de carroças. Duro, mas justo. De fato, conforme a marcha continuava, Moashi surpreendeu-se ao ver quão bem tratados eram os trabalhadores humanos. Embora fossem severos e impiedosos, os esvaziadores compreendiam que, para trabalhar duro, escravos precisavam de boas rações e bastante tempo à noite para descansar. Eles nem mesmo eram acorrentados. Fugir seria inútil sob a vigilância de moldados que podiam voar. Moashi se pegou apreciando aquelas semanas caminhando e puxando seu trenó. Isso exauria seu corpo, aquietava seus pensamentos e lhe permitia cair em um ritmo calmo. Certamente não era muito melhor do que seus dias como Olhos Claros, quando se preocupara incessantemente com o plano contra o rei. A sensação de alguém lhe dizendo o que fazer era boa. O que aconteceu nas planícies quebradas não foi minha culpa, ele pensou enquanto puxava o trenó. Eu fui levado a isso. Não pode me culpar. Esses pensamentos o confortavam. Infelizmente, não havia como ignorar o destino aparente do grupo. Ele havia seguido por aquele caminho dezenas de vezes, trabalhando em caravanas com seu tio, mesmo quando ainda era um rapaz. Cruzando o rio, direto para o sudeste, cruzando o campo de Ishar e passando pela cidade de Tinteiro. Os esvaziadores estavam marchando para tomar Colinar. A caravana incluía dezenas de milhares de parchemanos armados com machados ou lanças. Eles usavam o que Moashi agora sabia ser a forma bélica. Uma forma parchemana com uma armadura de carapaça e um físico forte. Eles não eram experientes. Ao vê-los treinando de noite, percebeu que eram basicamente o equivalente a olhos escuros recrutados das vilas e obrigados a entrar no exército. Mas eles estavam aprendendo e tinham acesso aos moldados que os uniam pelo ar ou andavam majestosamente ao lado das carroças poderosos e imperiosos, e cercados por energia sombria. Parecia haver tipos variados, mas todos eram intimidadores. Tudo estava convergindo para a capital. Isso deveria incomodá-lo? Afinal de contas, o que Colinar já fizera por ele? Era o lugar onde seus avós foram presos e abandonados à morte, gelados e sozinhos em uma cela de prisão. Era ali que o maldito rei Elrocar havia dançado e conspirado enquanto boas pessoas apodreciam. A humanidade sequer merecia aquele reino?
Durante a juventude, ele ouvira fervorosos itinerantes que acompanhavam as caravanas. Sabia que, há muito tempo, a humanidade havia vencido. Harari e Etienne, o confronto final com os esvaziadores, havia acontecido milhares de anos atrás. O que eles haviam feito com aquela vitória? Erguido falsos deuses na forma de homens cujos olhos os lembravam dos cavaleiros radiantes. A vida dos homens ao longo dos séculos não fora nada além de uma sequência infindável de assassinatos, guerras e roubos. Os esvaziadores haviam obviamente retornado porque os homens provaram que não podiam governar a si mesmos. Era por isso que o Todo-Poderoso havia enviado aquele flagelo. De fato, quanto mais marchava, mais Moash admirava os esvaziadores. Os exércitos eram eficientes e as tropas aprendiam rápido. As caravanas eram bem supridas. Quando um supervisor percebeu que as botas de Moash pareciam gastas, ele recebeu um novo par ao anoitecer. Cada carroça ou trenó recebera 2 supervisores parchemanos, mas com ordens de usarem seus chicotes com parcimônia. Eles foram treinados discretamente para a posição, e Moash ouvia conversas ocasionais entre um supervisor, outrora um escravo parchemano, e um espleno invisível que lhe dava instruções. Os esvaziadores eram inteligentes, determinados e eficientes. Se Kholinar caísse diante daquela força, não seria mais do que o que a humanidade merecia. Sim, talvez o tempo da sua gente houvesse passado. Moash havia falhado com Kaladin e os outros, mas esse era apenas o comportamento dos homens naqueles tempos corruptos. Não era culpa dele. Moash era um produto da sua cultura. Sim e não. Só uma estranheza maculava suas observações. Os esvaziadores pareciam muito melhores do que os exércitos humanos de que fizera parte, exceto por uma coisa. Havia um grupo de escravos parchemanos. Eles puxavam um dos trenós e sempre caminhavam separados dos humanos. Usavam a forma laboral, não a forma bélica, embora, a não ser por isso, fossem exatamente iguais aos outros parchemanos, com a mesma pele marmorizada. Por que aquele grupo puxava um trenó? De início, enquanto Moash avançava pelas infinitas planícies do centro de Aletikar, ele considerou a visão encorajadora. Isso sugeria que os esvaziadores podiam ser igualitários. Talvez simplesmente não houvesse homens o suficiente para puxar aqueles trenós. Contudo, se esse era o caso, por que os puxadores de trenó parchemanos eram tratados tão mal? Os supervisores pouco faziam para ocultar sua repulsa. Tinham permissão de chicotear as pobres criaturas sem restrições. Moash raramente olhava na direção deles sem ver algum sendo tratado com gritos, surras ou abusos. O coração de Moash doía ao ver e ouvir aquilo. Todos os outros pareciam trabalhar tão bem juntos. Tudo mais no exército parecia tão perfeito. Exceto isso. Quem eram aquelas pobres almas? O supervisor mandou fazer uma pausa e Moash deixou cair sua corda. Então tomou um longo gole do seu odre de água. Era o 21º dia de marcha, algo que ele só sabia porque alguns dos outros escravos estavam contando. Julgava-se que se encontravam há vários dias além de Tinteiro, no trecho final na direção de Kholinar. Ele ignorou os outros escravos e se acomodou à sombra do trenó que carregava numa pilha alta de madeira cortada. Não muito atrás, uma vila queimava. Não havia ninguém nela, já que a notícia chegara antes deles. Por que os esvaziadores queimaram aquela, mas não outras por onde haviam passado? Talvez fosse para mandar um recado. De fato, aquela trilha de fumaça era sinistra. Ou talvez fosse para impedir que qualquer exército vindo pelos flancos usasse a vila. Entretanto, a equipe dele esperava. Moash não sabia seus nomes e não se dera ao trabalho de perguntar. A equipe de parchemanos passou-se arrastando, ensanguentada e chicoteada, pelos seus supervisores gritando para que avançassem. Eles haviam ficado para trás.
Um tratamento cruel constante resultava em uma equipe cansada, o que, por sua vez, obrigava que ela fosse forçada a marchar para alcançar os outros, enquanto todos mais podiam fazer uma pausa para a água. Isso naturalmente só os esgotava e causava ferimentos, o que os deixava mais atrasados, o que fazia com que fossem chicoteados. Era isso que acontecia com a Ponte 4 antes de Caladim, pensou Moash. Todo mundo dizia que éramos azarados, mas era só uma espiral descendente que se auto-perpetuava. Quando aquela equipe passou, seguido por alguns esprenos de exaustão, um dos supervisores de Moash mandou a equipe dele pegar as cordas e voltar a se mover. Ela era uma jovem parchemana com pele vermelho escuro, só levemente marmorizada com branco. Estava usando um ravá. Embora não parecesse roupa de marcha, caía bem nela. A parchemana havia até mesmo preparado a manga para cobrir sua mão segura. O que eles fizeram, afinal? Disse ele enquanto pegava a sua corda. O que disse? Perguntou ela, olhando de volta para ele. Raios. A não ser por aquela pele e o estranho tom cantado da sua voz, ela parecia até uma bonita garota de caravana macabaquiana. Aquela equipe de parchemanos. O que eles fizeram para receber um tratamento tão brutal? Ele realmente não esperava uma resposta, mas a parchemana seguiu o olhar dele, então balançou a cabeça. Eles abrigaram um falso deus. Levaram-no até o meio de nós. O Todo-Poderoso? Ela riu. Um falso deus de verdade, um deus vivo, como os nossos deuses vivos. Ela olhou para cima enquanto um dos moldados sobrevoava o local. Muita gente pensa que o Todo-Poderoso é real, replicou Moash. Se esse é o caso, por que você está puxando um trenó? Ela estalou os dedos apontando. Moash pegou sua corda, juntando seus outros homens em uma fila dupla. Eles se juntaram, uma enorme coluna de pés marchando, trenós se arrastando e rodas sacolejando. Os parchendianos queriam chegar à próxima cidade antes de uma tormenta iminente. Eles haviam aguentado os dois tipos, grande tormenta e tempestade eterna, abrigando-se em vilas ao longo do caminho. Moash caiu num ritmo pesado de trabalho. Não demorou até que estivesse suando. Ele havia se acostumado ao clima mais frio a leste, junto das terras geladas. Era estranho estar em um local onde o sol esquentava a sua pele, e agora o clima estava se voltando para o verão. Seu trenó logo alcançou a equipe de parchemanos. Os dois trenós caminharam lado a lado por algum tempo, e Moash gostou de pensar que igualar o ritmo de sua equipe poderia motivar os pobres parchemanos. Então um deles escorregou e caiu, e a equipe inteira parou bruscamente. As chicotadas começaram, os gritos, o estalo do couro na pele. Já chega. Moash deixou cair sua corda e saiu da fila. Seus supervisores, chocados, o chamaram, mas não o seguiram. Talvez estivessem surpresos demais. Ele foi até o trenó dos parchemanos, onde os escravos estavam se esforçando para se levantar e recomeçar. Vários tinham o rosto e as costas sangrando. O parchemano grande que havia escorregado estava encolhido no chão. Seus pés estavam sangrando. Não surpreendia que ele estivesse com problemas para caminhar. Dois supervisores o estavam chicoteando. Moash agarrou um deles pelo ombro e o empurrou. Pare com isso, vociferou ele. Então empurrou o outro supervisor para o lado. Não veem o que estão fazendo? Vocês estão ficando parecidos conosco. Os dois supervisores olharam para ele, mudos de espanto. Vocês não podem maltratar uns aos outros, insistiu Moash. Não podem. Ele se voltou para o parchemano caído e estendeu a mão para ajudá-lo, mas viu pelo canto do olho um dos supervisores levantar o braço. Moash girou e pegou o chicote que estalou na sua direção, agarrando-o no ar e torcendo ao redor do pulso para ganhar um ponto de apoio. Então ele o puxou,
fazendo com que o supervisor cambaleasse na sua direção. Moash acertou um soco no rosto dele, fazendo com que o parchidiano caísse no chão. Raios! Aquilo doeu. Ele sacudiu a mão que havia acertado a carapaça no lado que socara. Ele olhou feio para o outro supervisor, que deu um ganido e soltou o chicote, dando um pulo para trás. Moash sentiu uma vez, então pegou o escravo caído pelo braço e o puxou para que se levantasse. Vá no trenó, cure esses pés. Ele ocupou o lugar do escravo parchemano na fila e puxou a corda até esticá-la sobre o ombro. Àquela altura, seus próprios supervisores haviam recuperado a perspicácia e corrido atrás dele. Eles discutiram com os dois que Moash havia confrontado, um deles com uma ferida sangrando ao redor do olho. A conversa foi em voz baixa, urgente e pontuada por olhares intimidados na sua direção. Finalmente, eles decidiram deixar passar. Moash puxou o trenó com os parchemanos e eles encontraram alguém para substituí-lo no outro trenó. Por algum tempo, ele pensou que haveria mais consequências. Até viu um dos supervisores conversando com um moldado. Mas eles não o puniram. Ninguém ousou erguer novamente um chicote contra a equipe de parchemanos durante o resto da marcha.